É com imenso prazer que eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui e agradeço quem reservou esse tempo para estar aqui com a gente nesse tema tão relevante. Eu sou Ari Mazeto, sou o coordenador da área de suprimentos da Posigraf, vou ser o anfitrião de vocês aqui nesse segundo webinar com parceria com o Instituto Life. A Posigraf, dentro do segmento gráfico, sempre se destacou pelo seu comprometimento com a sustentabilidade. Isso é comprovado por todos os certificados que atestam o nosso pioneirismo e a proatividade relacionada ao tema. A sustentabilidade, a gente entende que é uma estratégia para a manutenção e o fortalecimento dos nossos negócios. E lá em 2012, nós fomos a primeira indústria a conquistar a certificação Life, que valida os nossos esforços na conservação da biodiversidade. Então, hoje estarão conosco aqui a Andrea, que é a coordenadora de Sistema de Gestão Integrado da Posigraf, e os convidados Carlos César Righetti, professor e consultor do Instituto Life, e Regiane Borsato, diretora do Instituto Life. Aproveitem e seguimos aí. Andrea, pode dar continuidade, por favor? Obrigada, Ari. Então, bom dia a todos, pessoal, sejam bem-vindos, né? O nosso objetivo hoje nesse encontro é falar um pouco para vocês sobre a importância, né, de realizações de ações concretas de conservação da biodiversidade, como estratégia de negócio, como estratégia organizacional. Como o Ari comentou, né, a Posigraf tem aí como característica ser pioneira no segmento gráfico e industrial. A Posigraf foi a primeira indústria a conquistar a certificação Life no ano de 2012. E um dos nossos compromissos hoje é estender, né, os impactos positivos dessa ação e esse compromisso à nossa cadeia de fornecedores, à nossa cadeia de parceiros. Então, para compartilhar um pouco mais com vocês, né, sobre esse tema, falar sobre a relevância dele, a gente está hoje realizando esse encontro. Estarão aqui com a gente, como o Ari comentou, né, o professor César Righetti, que é sócio fundador da Prosfera Consultoria em ESG, é professor na Universidade de Nova York, né, no curso de sustentabilidade para líderes, consultor em gestão em estratégias de operações, cadeias de suprimentos e sustentabilidade, já ocupou posições de executivo em grandes empresas, né, como o Grupo Cielo e o Banco Real, além de outras grandes organizações. Estarão com a gente também a Regiane, né, Borsato, que é diretora executiva do Instituto Life, engenheira florestal, doutora em meio ambiente e desenvolvimento, profissional com ampla experiência em sustentabilidade, com foco em análise ambiental, auditoria e sistemas de certificação. E os dois irão aí conversar com todos vocês, né, apresentar sobre quais são os benefícios, né, e qual é a importância de realização de ações concretas de conservação da biodiversidade para os negócios. Eu quero convidar vocês a participarem, interagirem com a gente, colocando perguntas e dúvidas no chat, né, ao longo aí da conversa. No término da apresentação do César e da Regiane, a gente vai responder essas perguntas, né? Fiquem com a gente até o final, que a gente também vai compartilhar com vocês, no término do nosso encontro, uma lista de presença. Como comentado no nosso primeiro encontro, né, a participação de vocês nesses eventos que nós estamos promovendo vai gerar, né, a possibilidade de uma pontuação extra no nosso indicador IDF, que é o Índice de Desempenho de Fornecedores. Então, é muito importante que vocês confirmem, né, a participação ali no término do evento. Tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, César e Regiane, bem-vindos. Vou passar a palavra para o César agora, iniciar aí a apresentação para vocês. Então, um bom evento para todos nós. Bom dia, já conseguem me ver? Me ouvir? Sim, César, estamos te ouvindo e te vendo bem. Então tá bom. Bom dia a todos. Estou muito satisfeito, muito contente do convite aqui que a Posigraf me fez, junto com o Instituto Life,
para falar para vocês um pouco de sustentabilidade, negócios e biodiversidade, tá bom? Vou passar aqui os meus slides para ajudar a gente nessa discussão. André, só me faz a gentileza. Já estamos vendo, Estamos César. vendo o slide. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho da integração do ESG e biodiversidade na cadeia de fornecedores da Posigraf e a importância que ela tem para os negócios e para a biodiversidade, tá bom? Rapidinho, a Prosfera, que é a nossa empresa, que é uma empresa que atua em rede, trazendo para o cliente a luz das necessidades dele em ESG, qual é o parceiro ideal, quais são as necessidades que ela tem para implementar o ESG ou a sua estratégia ESG na empresa, tá bom? Eu fui apresentado, muito obrigado, estou bastante lisonjeado com a apresentação. Em particular, eu queria destacar o livro Compras Estratégicas, que eu sou um dos coautores, e nesse livro a gente fala de estratégia de compras, negociação, toda a vida do comprador, todas as necessidades do comprador, enquanto executivo na empresa, e em particular tem um capítulo especial sobre sustentabilidade e negócios, que eu humildemente aqui sugiro vocês a leitura, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Por que sustentabilidade importa para a gente, para os negócios, né? Uma pergunta aí que, se eu fizer aqui para o público que está nos assistindo, vem muitas respostas à mente. Mas vamos olhar aqui talvez o gráfico que mais chama a atenção da necessidade da sustentabilidade na nossa vida, né? A população mundial mais que dobrou nos últimos 50 anos. Alguns de nós aqui que estão participando agora já têm seus 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, ou seja, a população mais que dobrou nos últimos 50 anos. Tá? Se você pegar aqui de 1970 para cá, passamos aqui de 3,7 bilhões de pessoas para 7,8 em 2020. Tá? E se pegarmos 1950, ela mais que triplicou. Tá? Então, vocês olham, imaginam o impacto disso. Em particular, a gente vê no gráfico que a Ásia é onde mais cresceu pessoas, com destaque para a China. Tá? A classe média chinesa saiu de 80 milhões de pessoas para 700 milhões de pessoas. São 700 milhões de pessoas que tipicamente saiu do campo para a cidade, começou a consumir mais energia, porque mora em prédio, mora em cidade, asfalto, combustível, começou a consumir carne, papel, escova de dente, pasta de dente, iogurte, e tudo isso aumenta a pressão sobre o ambiente e sobre o consumo. E nós aqui, como o Brasil é um grande fornecedor de matéria-prima, inclusive para a China, a gente sabe que isso está sendo consumido. Né? E à luz desse crescimento, o que aconteceu? Né? Então, o que veio atrás desse crescimento populacional ou junto com o crescimento populacional? Né? Então, não vamos passar por todos os gráficos, mas a população crescendo aumenta o GDP, que é o PIB. O GDP ele cresceu 8 vezes no mesmo período que a população triplicou. Nós estamos falando de 1950 para cá. Tá? A população urbana cresceu 5 vezes, o consumo de energia, consumo de fertilizante, grandes barragens, veja a quantidade, o consumo de água, consumo de papel, telecomunicação, transporte, etc. E que impacto que isso deu no sistema Terra? Vamos destacar alguns aqui, né? CO2, óxido nitroso, metano são grandes gases de efeito estufa. Lembrando que o que é um gás de efeito estufa? É aquele que, estando na atmosfera, ele absorve a energia do Sol e reflete menos do que normalmente refletiria, aumentando a temperatura da Terra e desequilibrando o clima, né? E tem outros indicadores, a acidificação dos oceanos. Hoje sabemos que boa parte do oxigênio que a gente consome vem das algas dos oceanos, então a acidificação dos oceanos ela altera também esse equilíbrio. Tá? Nitrogênio nas zonas costeiras, o nitrogênio ele sai das plantações, cai nos rios,
rios ele cai no mar. Veja que exponencialmente o crescimento dos últimos 50 anos, né? Perda de florestas tropicais, terra domesticada aqui, no caso, são terras agriculturáveis, e a degradação da biosfera. Tá? Então, hoje nós vamos dar um toque especial nessa questão da degradação da biosfera e também um pouquinho agora vamos falar da questão do aumento da temperatura. Tá? Tem uma correlação muito forte entre o aumento do CO2 na atmosfera, que é o gás que mais aumentou de concentração em função da atividade humana. Tem uma grande correlação entre mais CO2 na atmosfera e aumento da temperatura. Tá? Há quem defenda que a Terra tem seus ciclos de aumento e diminuição da temperatura, é verdade, mas um fato, sem dúvida, que a gente não pode negar, é que aumentando o CO2 na atmosfera, aumenta a temperatura. Então, se a Terra estivesse aumentando a temperatura por questões de ciclo, nós estamos acelerando esse ciclo de uma maneira muito mais rápida do que a Terra estaria fazendo isso. Tá? Então, é importante a gente não ter dúvida disso, ou seja, nossa atividade humana está, de fato, aumentando a temperatura e, com isso, mexendo no equilíbrio da química do planeta Terra. Né? Então, está derretendo a calota polar, o derretimento da calota polar mexe na salinidade dos oceanos, a salinidade dos oceanos mexe nas correntes marítimas, que por sua vez mexe no clima, e assim por diante. Tá? Isso é uma coisa sabida já por muita gente, mas é bom a gente sempre lembrar. Isso é muito função da atividade humana. Também importante nesse equilíbrio, falando em ESG, né, no S do social, do SG, que nós temos aqui a distribuição de renda no mundo. Você tem que 50% das pessoas que recebem a menor parte da receita do mundo ficam com 8% dela. Os 50% mais pobres ficam com 8% da receita e acumulam riqueza, ficam com somente 2% da riqueza acumulada. Enquanto que os 10% que recebem a maior riqueza, pegando numa lista de cima para baixo, eles ficam com 52% da receita e acumulam 76% da riqueza. Tá? Isso causa, obviamente, um desequilíbrio que a gente já está vendo acontecer, e isso aqui é média mundial, pessoal. Nós sabemos que tem países que isso aqui é mais concentrado para cima ou para baixo. Então, são números que chamam atenção e que nós não podemos, enquanto executivos de empresa, deixar de olhar para isso, porque no final das contas, se as pessoas não têm receita, elas não consomem os nossos produtos e não ou seja, o negócio não fica sustentável. Então, nós falamos aqui de clima, ambiente e renda e desigualdade. Um segundo. Bom, estamos olhando aqui que algumas pessoas já viram essa charge no jornal, especialmente na questão do Covid-19, onde tinha uma piada, alguém falando assim, se a gente lavar as mãos e usar álcool gel, tá tudo bem. Então vinha uma onda do Covid, atrás vinha a onda da recessão, que nós já estamos vindo falar muito dela, da ameaça da recessão que pode estar por vir, e a mudança climática, que também não tem dúvida, né? Nós vimos o ano passado inundações na Holanda e na Alemanha, esse ano nós estamos vendo uma seca tremenda, um super calor, né? Recorde de temperatura, 50 graus em alguns lugares, 40 graus na Inglaterra, e a questão exacerbada pela guerra, pela falta de energia, tá? Mas a questão importante aqui é que nós temos uma preocupação maior, que é o colapso da biodiversidade, porque a biodiversidade, ela equilibra a produção de oxigênio nos mares, ela regula pH da água, a qualidade do ar,
as florestas são super importantes, os animais fazem parte da questão do equilíbrio da floresta, de estar sempre replantando aquelas árvores, tudo isso é importante. Vamos falar de equilíbrio de biodiversidade. Então, na questão de sustentabilidade, não nos esqueçamos, biodiversidade, ela permeia muito a questão da mudança climática. E, portanto, a nossa questão de sustentabilidade tem muito a ver com biodiversidade. Falar um pouco do papel das empresas agora, né? Uma coisa importante, o primeiro ponto é o poder das empresas, a influência que as empresas podem ter, tá? E vamos falar de alguns números, né? Então, quando a gente pega aqui a questão do PIB dos países, aqui só para ilustração, os PIBs maiores estão em azul mais escuro e os menores azul mais claros. Tá? Vejam que a grande maioria dos países tem um PIB abaixo de 600 bilhões de dólares. Tá? E a gente fazendo um paralelo entre PIB de país, que é a riqueza gerada pelos países, e a receita das empresas, que não é um paralelo perfeito, mas é só uma ordem de grandeza para a gente ter essa discussão aqui. Quando a gente faz um comparativo entre países e empresas, dá uma olhada, por exemplo, nessa comparação. Tá? Você pega a receita da Apple, 275 bilhões de dólares. Aí você pega todos os países em ordem decrescente dos seus PIBs, eu coloquei aqui do lado, você vê aqui, África do Sul, 2020, um PIB de 335 bilhões de dólares. Aí você pega Bangladesh, 323. Aí, debaixo do Bangladesh já vem Colômbia, Vietnã, Finlândia, todas com PIB de abaixo de 270 bilhões de dólares. Ou seja, esses países já têm um PIB, esse país já tem um PIB menor do que a receita da Apple, por exemplo. Onde você começa a imaginar, puxa, então o poder que a influência que a Apple pode ter nas decisões do mundo, na influência dos governantes, na influência dos consumidores é muito grande, tá? Já chega no nível de Colômbia, Vietnã, Finlândia, Paquistão, Chile, está aqui na nossa lista, Portugal, Peru, Grécia, são todos países cujo PIB é menor do que a receita da Apple. E aí eu coloquei aqui outros exemplos também para ilustrar aqui, que a receita da Nike é maior que o PIB de Camarões. E se você colocasse a Nike naquela lista, ela seria o 90º país se colocasse na lista por PIB. Coca-Cola é maior que a Bolívia, nosso vizinho. Né? Coca-Cola tem um PIB, tem uma receita de 35 bi, o PIB da Bolívia é 34, Coca-Cola seria o 95º país. Banco Santander seria maior que o Panamá, com 57 bilhões 58 bilhões de receita, o Panamá tem 57 de PIB, e o Santander seria o 75º país. Então, a mensagem aqui é, as empresas têm um poder e uma influência tão grande quanto os maiores, como os países na questão política, geopolítica do mundo. O segundo elemento, ainda no papel das empresas, o ganho para as empresas, né? O que as empresas ganham pensando em ESG, em sustentabilidade? Fazer aqui uma nota, né? Sustentabilidade e ESG não são exatamente a mesma coisa, mas para os propósitos da nossa conversa agora, a gente pode tomar como sinônimos, tá? Na realidade, ESG está contido na sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é um pouco maior que ESG, tá? Mas então, falando aqui do ganho para as empresas, eu peguei aqui, escolhi um estudo feito pela Universidade de Oxford, do professor Bob Eccles e a Svetlana Klimenko, do Banco Mundial, onde eles constataram que essa percepção de que sustentabilidade nas empresas, na agenda corporativa, sacrifica os lucros, já é uma visão ultrapassada. Tá? Não é mais verdade isso e já está comprovado. Tá? E na pesquisa que eles fizeram com 70 executivos sêniores das 43 empresas globais de investimento institucional, são empresas que têm muito dinheiro, vamos falar um pouco mais delas daqui a pouco, e também proprietários de ativo gigante, como o sistema de aposentadoria do estado da Califórnia, fundo de pensão do Japão, etc. Quando falou com esses executivos, a conclusão da pesquisa foi muito clara, que os pesquisadores, falando com esses líderes corporativos de investidores,
eles estão falando assim que, em breve, os líderes corporativos serão responsabilizados pelos acionistas pelo desempenho ESG, se ainda não o são. Tá? E aqui nós temos uma fala do CEO de uma empresa dessas de investimento gigante, onde ele está falando assim, as questões de ESG tornaram-se muito mais importantes para nós como investidores de longo prazo. Tá? E por que isso? Por que eles estão indo? Por que os investidores estão se preocupando tanto com a questão ESG das empresas? Tá? Ainda como parte dessa pesquisa. O elemento número 1 apontado na conversa, na pesquisa, foram 3 elementos que eu destaquei aqui, de 7 elementos que eles encontraram. Mas os 3 principais. Um é o tamanho das empresas de investimento. Talvez você já tenha ouvido falar que essas empresas são gigantes, tá? Elas são concentradas, os 10 principais gestores de ativos detêm 34% dos ativos administrados no mundo. Por exemplo, a BlackRock, ela bateu esse ano 10 trilhões de dólares de ativos gerenciado por ela. Para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil é 1,6 trilhão. Então, a BlackRock administra 10 trilhões, 6 Brasis, sozinha. Né? Então, como essas empresas são muito grandes, elas têm muito dinheiro, existe um conceito que é too big to fail, grande demais para deixar o planeta ruir. Elas são muito grandes e elas não têm uma saída para compensação de risco. Tá? Quando uma empresa de investimento ela é menor, o que ela faz? Ela investe nos países, nos negócios, mas ela também investe em ouro, em outros metais, como forma de segurança, do tipo assim, se tiver uma grande crise, todo mundo corre para o ouro, então eu compenso as perdas que eu tenho nas ações de outras empresas. Mas no caso dessas empresas que são muito grandes, elas não têm essa saída. Elas estão preocupadas porque o mundo é a máquina que gera a receita para elas. E elas não têm um plano B, não têm uma alternativa. Né? E os passivos de longo prazo dela, alguns de até 100 anos, por exemplo, no Japão existem papéis de 100 anos que você pode comprar, é uma questão muito cultural isso, mas papéis aqui de 10, 20, 50 anos precisam ser honrados. Então elas ficam preocupadas quando elas investem num país ou numa empresa, se esse país e empresa são longevos, se eles vão ter matéria-prima para produzir, se elas vão ter clientes para vender no longo prazo. Tá? Então elas perceberam, as empresas de investimento, que elas precisam ajudar o planeta a sobreviver para que esses negócios sobrevivam no longo prazo. Tá bom? Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Fica ruim falar sem ver as pessoas? Estamos sim, tudo certo, César. Então tá bom, muito obrigado. Então vou continuar, tá bom? Tá? Segunda razão para que as empresas, segunda força que está levando as empresas para o ESG, são os retornos financeiros. Tá? Eu até destaquei isso aqui com uma medalhinha, porque para mim, e para o resultado também fala que é é o motivo principal. Né? Então, aí tem mais dados sobre isso. Um estudo de Harvard descobriu que as empresas que desenvolveram processos para medir, gerenciar e comunicar o desempenho em questões ESG superaram o grupo de controle por 18 anos. Tá? Isso não significa que todas as empresas que abraçaram ESG são superiores em resultado, tá? Mas, em geral, elas estão melhores. Tá? E, em particular, também na Covid, algumas empresas com uma visão ESG, elas contornaram melhor o momento, elas foram mais rápidas nas mudanças de rumo em função da pandemia. Tá? Outra coisa do estudo, em outro estudo foi demonstrada a relação positiva de alto desempenho em questões ESG relevantes e desempenho financeiro superior. De novo, aqui nós estamos falando de correlação, tá? Ou seja, a probabilidade de uma empresa que tem métodos ESG, se preocupa com isso, tem gerenciamento, comunica, a probabilidade dela performar melhor como investimento é maior. Tá? Merrill Lynch descobriu a mesma coisa com as empresas com histórico ESG melhor do que os seus pares.
tá? Produziam retornos de 3 anos mais altos, eram mais propensas a se tornar ações de alta qualidade, eram menos propensas a falir. Ou seja, estamos aqui falando aqui de correlação, estamos falando aqui probabilidade de risco, de ter um bom investimento, tá? Então, isso, ao cair a ficha dos investidores, que tinha uma correlação alta, empresa ESG com ganhos maiores e mais robustos, obviamente a pressão foi dos investidores para os acionistas, dos acionistas para os conselhos de administração, e o conselho de administração pressionando os executivos das empresas para ter um olhar ESG para garantir sua longevidade e os seus resultados, tá? Aqui um detalhe interessante, né? Para carteiras de investimento europeias, a governança é particularmente importante para determinar o desempenho superior, nessa correlação que eu falei. Para portfólios norte-americanos, os fatores ambientais são mais significativos na visão dos investidores. Então, veja que o ESG também tem seus lados, né? Tem hora que puxa um pouco mais para a governança, um pouco mais para o fator ambiental, até pelo social. O terceiro elemento, a terceira força que está levando as empresas para o ESG é a demanda crescente de nós, investidores pequenos, médios e grandes, em particular dos grandes, né? Os proprietários de ativos, como os fundos de pensão, estão exigindo cada vez mais estratégia de investimento sustentável dos seus gestores de ativo. Então, ela pede para o gestor de ativo: eu quero colocar meu dinheiro em projetos que tenham ESG. E o que está impulsionando essa demanda crescente, né? Não só os proprietários de ativos sofisticados já estão sabendo que os retornos a probabilidade do retorno ser maior, ela também está preocupada com o retorno não financeiro. Ela quer saber se o dinheiro dela está indo para uma mineradora que não está ofendendo o meio ambiente, para uma empresa de energia que está controlando a sua emissão de CO2 e assim por diante. Existe essa demanda e os investidores querem essa transparência, tá? Aqui tem uma fala da UBS Group, que tem 2,4 trilhões de dólares, né? Nossos clientes mais ricos querem saber que seus investimentos estão fazendo a diferença para tornar o mundo um lugar melhor, tá? Então, isso é uma terceira força grande que está movimentando os investidores a pressionar as empresas na direção do ESG. Dando uma perspectiva agora um pouco mais gerencial, olhando aqui e entrevistando presidentes de empresas, isso aqui é resultado de uma outra pesquisa feita pela McKinsey, onde eles agruparam as 5 formas pelas quais as empresas ganham investindo em ESG, aqui falando em ESG como, né, o ambiental, social e a questão de governança. E na questão do ambiental, não nos esqueçamos, vamos falar mais ainda de biodiversidade, que é muito importante, tá? Então, por que investir na ESG traz resultados? Porque o ESG acaba se relacionando com o fluxo de caixa de uma maneira positiva, tá? Então, fator número 1, facilita o crescimento de receita, né? Atrai clientes e consumidores com produtos mais sustentáveis. Por exemplo, a gente está vendo aqui novos produtos, carne, vegetal, que existe uma demanda forte na medida que a população se conscientiza que carne é um grande ofensor aí é um grande produtor de metano, por sua vez, consumidor de recurso. Muita gente está reduzindo o consumo de carne, substituindo por proteína vegetal. Então, novos produtos nessa linha. Mesma coisa, o carro elétrico, a gente está vendo que está tendo uma grande demanda por isso, e aí tem muita discussão, né? Porque se a energia elétrica é produzida com queima de carvão, então o carro elétrico não resolve nada. Então tem que resolver também a questão das empresas produzirem novas fontes de energia elétrica, então eólica e solar crescendo. Então tudo isso são receitas novas, tá? Então são crescimento de receita, novas fontes de receita. E ter melhor acesso a recursos através de uma relação mais forte com as comunidades e governos. Aqui eu destaco a Natura, por exemplo. A Natura vem desenvolvendo por anos relacionamento em povoados na Amazônia, com sementes específicas produzidas na Amazônia. Esse relacionamento os ajudou a desenvolver novos produtos com matéria-prima garantida,
e a Natura tem sido um sucesso com esse acesso a recursos diferenciados. Redução de custo não precisamos falar muito, né? O menor consumo de energia e água, fornecedores mais eficientes, evita custo de tratamento de rejeito e etc. Né? Uma terceira alavanca importante, minimiza intervenções regulatórias ilegais, né? Evita restrições por regulamentação e desfruta de maior liberdade estratégica. Aqui eu tenho que dar o exemplo, não dá para evitar, da Vale, né? A Vale, ela acabou passando um pouco do limite na questão de trabalhar na lei, restritamente em cima da lei, na questão do controle das suas barragens, e, como sabemos, ela teve Brumadinho, etc., e aí o regulatório, o governo agora, cada passo que a Vale quer dar, o governo vai atrás para ver, me conta, me mostra que agora você está tomando conta disso direitinho, que você está dentro da lei. Isso é um pouco de evitar restrição por regulamentação. Se a empresa faz o que a lei manda e, melhor ainda, dá um passo além da lei no sentido da sustentabilidade, de fazer a coisa dentro da lei, ela evita o governo restringi-la nos seus movimentos. Isso é muito importante, tá? Para a questão aqui sustentabilidade. Quarto ponto, aumenta a produtividade dos funcionários. Super importante reforçar o propósito dos funcionários, saber que o funcionário saber que ele está numa empresa preocupada com o meio ambiente e com o social. Isso aumenta a motivação, isso é mais que provado. Isso reforça o propósito do funcionário, atrai talentos jovens, especialmente os jovens, tá? E, como nós sabemos, uma empresa formada de pessoas inteligentes é uma empresa mais inteligente, né? E uma empresa mais inteligente, ela acha melhor saídas para os seus problemas, seus desafios. Então, aumentar a produtividade dos funcionários é um resultado do ESG. E, para terminar, otimiza investimentos e gastos de capital. Na medida que aumenta o retorno do capital, porque quando uma empresa fez investimento, por exemplo, há 10 anos atrás, pensando em menor emissão de CO2, menor emissão de rejeitos, menor perda, hoje hoje é uma empresa mais moderna que outras. E aquele capital, aquela máquina, aquele parque industrial, ela vai ter uma longevidade maior, e, portanto, aquela tecnologia vai demorar para ficar obsoleta e o retorno do investimento tende a ser maior. Bom, então esses 5 pontos deveria ser parte de um checklist de todo líder, todo presidente de empresa, quando ele pensa em ESG, tá? Quando ele quiser convencer o seu conselho de investimentos que ele quer fazer em ESG, se ele usar isso aqui como guia, é garantido que ele vai ter um bom guia para conversar com o seu presidente, tá? Falando especificamente agora de cadeia de suprimentos, eu queria destacar aqui a questão de fornecedores, né? Então, aqui são manchetes recentes: empresas fomentam os ESG entre seus fornecedores, tá? Produção sustentável se transforma em critério para seleção ao longo da cadeia de suprimentos. Nós já estamos vendo aqui, inclusive, a Posegraph se mexer nessa questão, na questão do IDF, Índice de Desempenho de Fornecedores, com critérios ESG, né, com pontos, bônus, inclusive, para fornecedor que é certificado LIFE. Isso é um movimento grande que as empresas estão fazendo, no sentido de que, se ela abraçou o ESG, os seus fornecedores, não faz sentido o seu fornecedor também não ser. Tá? Porque é uma questão até, inclusive, de risco para a empresa, né? Sustentabilidade vai virar vantagem competitiva, avalia firmeza, outra empresa. Você tem aqui ESG e Greenwashing, como mitigar riscos entre fornecedores e terceiros, né? O Greenwashing é um termo que tá se falando bastante. Basicamente, é a questão de uma empresa dizer que trabalha o ESG, quando na verdade ela não está trabalhando ou está trabalhando só uma parte. Tá? Você tem empresas que põem luz em um determinado aspecto do meio ambiente, mas esquece do social, não está pagando direito os seus funcionários na questão do INSS, por exemplo. Isso é uma maneira de ver greenwashing. Tá? A empresa cuida de um lado e não cuida do outro, então não cuida nada e diz que cuida nos seus relatórios. Isso é greenwashing. Então é importante a empresa estar olhando isso e estar olhando também o seu fornecedor, porque uma empresa grande, famosa,
O seu fornecedor pode não ser famoso, mas se o seu fornecedor estiver cometendo algum erro, jogando um produto no rio, enterrando lixo tóxico no quintal, e não pagando, não cuidando dos seus funcionários, isso acaba impactando a empresa cliente desse fornecedor. Tá? Então é importante, e a gente, nessa filosofia, está conversando aqui com vocês hoje. Fornecedor, outra manchete, fornecedores são desafio na agenda sustentável das operadoras, aponta a consultoria. Tá? É difícil para as empresas, é um desafio para as empresas ter um controle, ter visibilidade do que os seus fornecedores estão fazendo. Tá? E para isso existe no mercado uma série de softwares que ajudam essa troca de informação, relatórios, evidências de que o fornecedor está fazendo conforme está combinado com eles, conforme o compromisso. Tá? Aqui eu, no meu chapéu de consultor, a gente tem ajudado muitas empresas nessa troca de informação, nesse controle, nessa monitoração entre fornecedor e cliente. Tá? Super importante, porque senão a empresa pode ficar em maus lençóis, na medida que ela não sabe o que o seu fornecedor está fazendo e não acompanha. Tá? Vocês, quando vocês entram no site da Life, ela claramente ela tem um compromisso muito grande com sustentabilidade. Essa frase eu tirei de lá, né? Sustentabilidade para a Posigraph é uma estratégia fundamental para os negócios e para o futuro das nossas novas gerações. Ela é uma frase que se destaca assim que você entra no site da Posigraph. Acho que eu falei Life, me desculpe, eu falei Posigraph. Então a Posigraph, ela de fato, ela abraçou a causa, está muito comprometida com sustentabilidade e busca com seus stakeholders, com seus públicos de interesse, em particular os fornecedores, uma consistência nesse posicionamento. Então, dentre os compromissos, também copiei de lá, dentre os compromissos assumidos estão a melhoria contínua dos processos, o desenvolvimento de nossos colaboradores e a conservação da biodiversidade. Tá? A gente vê lá no manual dos fornecedores, do fornecedor da Posigraph, um posicionamento muito claro na questão da ESG. Tem vários temas específicos de ESG que ela cuida. Então, por exemplo, direitos humanos, ela tem um capítulo especial, direitos humanos trabalha o S do ESG. A questão de anticorrupção, que é muito importante na questão da transparência e no G da governança, né? E ela tem um capítulo especial de meio ambiente, que trabalha o E do ESG, tá? Que eu sugiro fortemente uma atenção importante nesse manual do fornecedor, porque ele é muito rico, muito bem escrito, muito simples, muito objetivo, melhor dizendo. Tá? Em destaque aqui, a Posigraph é certificada desde 2012 com a Life. Nossa, Life, o nome do Instituto Life é Life Institute Business e Biodiversity, convidando seus fornecedores a também se engajarem pró-biodiversidade nesse momento. Tá bom? Então, com muita alegria que eu vou passar a minha apresentação agora para Regiane Borsato, diretora do Life, para falar um pouco do tema específico para vocês. Eu me despeço de vocês aqui, agradeço essa oportunidade de falar com todos e fico à disposição de todos em qualquer momento. Muito obrigado. Regiane, você está no mudo. Obrigada, César. Obrigada, Andréia e equipe, Ari, né, pela oportunidade. Parabéns, César, né, pela excelente apresentação. Sempre um professor, né, sempre excelente ouvir um professor falando. E então é com muito prazer que a gente participa de mais um evento com a Posigraph, né, já são alguns anos aí de parceria pela conservação da biodiversidade. E a gente vai apresentar, então, alguns slides para aqueles que não conhecem ainda esse trabalho, que é um trabalho que agrega uma série de empresas alinhadas à proposta de negócios e biodiversidade, que se tornou um grande tema
global, né, de discussão. Então, é interessante que muitos falam que o Life esteve e está à frente do seu tempo, né? Porque nós já temos 12 anos de estrada trabalhando na temática de negócios e biodiversidade, o que nos oportunizou o desenvolvimento técnico robusto de métricas, de quantificações, de processos, todos desenvolvidos para alinhar, então, a estratégia de negócios das empresas à conservação da biodiversidade. Né? Então, a gente vê, eu não sei, só vou aguardar aqui os slides para começar. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas que já está sendo solucionado. E já me antecipo me colocando à disposição, então, para após esse evento, aquelas que quiserem entrar em contato conosco, né? Que fiquem à vontade, a gente vai deixar o contato disponível aí no final. Então, essa nossa organização, o Life Institute Business and Biodiversity, é um instituto de normalização internacional de negócios e biodiversidade, que parte aí do princípio, então, de biodiversidade como negócios, então, nada mais coerente do que a gente começar falando de um negócio chamado biodiversidade. Pode passar, César, obrigada. Quando a gente fala de biodiversidade como negócios, é realmente você entender que não existe negócio sem conservação, né? Então, quando a gente vê toda essa explicação, todo esse debate que o César bem reforçou sobre a crise ambiental global, que hoje também e muito é uma crise de biodiversidade, nós temos toda a questão da urgência climática, uma série de seguradoras e resseguros tratando do tema porque entendem que internalizar esses custos desses riscos é uma necessidade cada vez mais premente, né? Então, além de toda essa questão do valor, reputação de marca, etc., mas o nosso negócio é muito mais também do que isso, e é de deixar um legado para a humanidade em termos de conservação. Então, recuperando aqui o slide que é muito interessante, que o César apresentou para vocês, né? Então, a gente falou da pandemia, já temos outra, né, questão aí agora, que é a varíola dos macacos, e parece que vai ser uma questão cada vez mais comum lidarmos com esses grandes desafios globais. Recessão econômica que estamos sentindo no momento, mudanças climáticas, né? Quem está aí nos estados de Paraná e Santa Catarina com esses ciclones dessa semana, a gente vê cada vez mais o aumento na frequência de eventos climáticos extremos, e essa alteração da regulação climática global, ela afeta diretamente a biodiversidade. Então, o colapso, né, da biodiversidade, ele está diretamente relacionado à mudança do clima. Nesse contexto, a gente pode falar do que seria um ambiente operante para as empresas e o que seria um ambiente inseguro, e o Life surge justamente para ajudar a resolver, a trazer uma solução nesse momento de urgência, né? E tentar evitar o que a gente chama de tipping point, que seria um ponto de não retorno, a partir do qual a gente já não teria mais um ambiente seguro e operante para os negócios. Então, aqui surge também uma oportunidade de reversão e de proatividade dos negócios para a conservação da biodiversidade, que mantém, então, esse ambiente operacional e saudável para as empresas. Então, nesse contexto, o que move o Instituto Life, né, o que nos move, que é o próximo slide, é justamente integrar a conservação da biodiversidade aos modelos de negócio. Então, quer dizer, não é simplesmente fazer conservação fora, né, da cerca para fora, mas é trazer o conceito da conservação para dentro da estratégia do modelo dos negócios, entendendo que isso é o que mantém os serviços ecossistêmicos que garantem a funcionalidade das operações do planeta e da vida na Terra, né? Então, nós, Instituto Life, acreditamos no poder de influência e protagonismo das empresas e de suas cadeias de valor, dos seus fornecedores, desse engajamento para propagar mudanças de impacto positivo, tanto que o nosso primeiro princípio, para quem conhece um pouco mais da metodologia, o primeiro princípio do Life vai falar justamente de responsabilidade compartilhada.
Então, como que nós atuamos? Nós somos uma organização do terceiro setor, né? Então, somos uma organização sem fins lucrativos, que foi criada por um grupo de empresários visionários, né, em 2009, quando ainda era muito menos recorrente esse debate sobre negócios e biodiversidade, para atuar como um organismo normalizador internacional. Então, a nossa missão sempre foi e continua sendo entregar respostas, soluções, ferramentas para as empresas para incorporar, então, a conservação nessa estratégia. Então, nós somos responsáveis hoje por 2 grandes padrões, né, 2 grandes normas internacionais, que é a metodologia LIFE de negócios e biodiversidade e o padrão de gestão territorial sustentável. Hoje o LIFE já tem uma atuação global, né? Nossa sede fica em Curitiba, para quem conhece a Unilivre, no Bosque Zaninelli, ali nós temos o nosso escritório. Já temos operações no Paraguai, já temos também operações na Europa e no México. A metodologia LIFE, ela pode ser aplicada de uma forma muito pragmática, muito user-friendly, né, pelas empresas através de um software que se chama Software Life Key e oferece indicadores de gestão e métricas. Então, principalmente nesse contexto atual do ESG, até porque esse ranking das empresas hoje é diretamente vinculado à avaliação de desempenho das empresas e dos negócios, inclusive para compor esses fundos ESG, né? Então, é fundamental reforçar aqui que o LIFE ele traz métricas para os negócios que permitem posicionar o teu negócio dentro do setor ou dentro do país ou entre um grupo de empresas, porque você consegue, com a ferramenta, avaliar tanto a pressão do teu negócio à biodiversidade e o nível de compensação, se está adequada ou não a resposta que a empresa gera para a natureza. Então, esse próximo slide, ele fala justamente dessas etapas que esse sistema, essa metodologia entrega para os negócios, que basicamente são 3 passos, porque nós vamos começar falando da gestão de processos, e aí é uma série de indicadores da gestão do negócio que passa, inclusive, pela avaliação de fornecedores, né? Então, como eu comentei, a certificação LIFE, ela tem um princípio totalmente dedicado à responsabilidade compartilhada, e um desses indicadores na gestão de processos vai justamente perguntar para a empresa certificada LIFE como que ela engaja os seus fornecedores na conservação da biodiversidade, né? Quais são os esforços, se ela faz um ranqueamento, se ela diferencia esses fornecedores, como que ela alavanca essa engrenagem da conservação através desses elos da cadeia de fornecedores. Depois tem uma segunda etapa ali, que é a questão das métricas, né? Que estão representadas, então, essa avaliação da pressão à biodiversidade, que é o cálculo do índice de pressão, e depois nós vamos falar realmente da compensação positiva, que é o investimento em biodiversidade. Então, vamos lá, vamos começar falando da avaliação da pressão à biodiversidade. As principais métricas do LIFE são o IPB, que é um índice universal, que vai numa escala de 0 a 1000, calcular a pressão de cada unidade, seja uma unidade de negócio, seja uma corporação, seja um grupo de operações em um determinado país, e vai a partir de dados de emissões de gases de efeito estufa, de geração de resíduos, de uso de água, de uso de energia, de ocupação diária, calcular então essa pressão, tendo por base nesses cálculos também informações locais dos ecossistemas, da fragilidade, da disponibilidade dos recursos naturais locais. Esse índice de pressão, ele estabelece para a organização um desempenho mínimo em biodiversidade, e a empresa, então, ela tem que comprovar que ela compensa esse desempenho através de um desempenho positivo em biodiversidade, que é o DPB. Então, traduzindo aqui de uma forma bem simples para vocês, trazendo como exemplo o caso da Posigraf, a Posigraf calcula
reporta a auditores externos, né, não ao Instituto Life, mas a um organismo certificador independente. A Posigraf anualmente reporta o índice de pressão e o desempenho positivo, hoje calculado e compensado através das ações de conservação na mata do Uru. Então, esse é um exemplo prático aí da Posigraf. Então, seguindo, o IPB, ele é um índice de pressão numa escala de 0 a 1000, né, que leva em conta informações desses 5 aspectos ambientais, e todo esse cálculo ele é aberto para quem tiver interesse nas fórmulas, na lógica de cálculo, no racional, toda essa informação é aberta. Num guia técnico que a gente disponibiliza para quem tiver interesse, e que utiliza uma série de bases de referências técnicas nacionais e internacionais, tá? Mas, basicamente, esse próximo slide, ele exemplifica que o tipo de informação técnica que a gente utiliza, né? Mas quem quiser um nível maior de detalhes pode acessar, inclusive, as equações, as fórmulas, os índices para cada país. E é importante falar de cada país, porque a gente considera, né, tem muitas métricas que são genéricas, e a métrica do Life, além dela ser universal em termos de lógica e comparação, quer dizer, você pode comparar a pressão e o desempenho positivo do teu negócio, inclusive entre operações em países diferentes, mas ela mantém uma robustez de dados técnicos, porque para cada região a ferramenta busca dados de disponibilidade de recurso e fragilidade de recurso, escassez, etc., uma base, uma referência local, tá? Então, ao mesmo tempo que garante uma robustez técnica, ele é universal. E aqui entra um aspecto, né, totalmente alinhado com a nossa discussão, com essa série de webinars que a Posigraf vem conduzindo com vocês, que é a avaliação de fornecedores. Então, o Life, ele traz essa demanda para as empresas certificadas, né? Tem toda uma documentação, uns requisitos, indicadores específicos para falar de avaliação de fornecedores, porque isso significa nada mais do que a empresa certificada Life precisar demonstrar que ela identifica, ela conhece 100% dos fornecedores diretos, ela classifica o risco à biodiversidade desses fornecedores ou grupos setoriais de fornecedores, né? Seja por tipo de serviço, por tipo de produto, mas ela tem que apresentar essa classificação de risco, estabelecer critérios mínimos para homologar e avaliar esses fornecedores, né? E então, dentro desse contexto que a gente entende a responsabilidade compartilhada na conservação da biodiversidade. E aí, finalmente, trazendo, então, algumas questões para exemplificar algumas questões de requisitos que a certificação Life traz especificamente para avaliação de fornecedores. Então, a organização certificada Life, ela deve definir e aplicar requisitos relacionados à biodiversidade para avaliação e homologação dos fornecedores diretos, né? E depois ranquear esses fornecedores, que é o que já é feito, né, pelas empresas certificadas, e ao longo do tempo diferenciar, então, aqueles que apresentam um melhor desempenho em relação à conservação, né? E aqui a gente sugere também que seja estabelecido uma forma de reconhecimento dos fornecedores como fornecedor Life, né, que seriam aqueles fornecedores que já implementam a metodologia Life, ou que já são certificados Life, ou que já usam algum dos módulos Life. Então, aqueles que demonstram já algum nível de engajamento, que haja esse reconhecimento como forma de atender o princípio de responsabilidade compartilhada na conservação da biodiversidade. Na sequência, só para reforçar que dentro de tudo isso, das questões financeiras, comerciais, etc., que o César mencionou, a metodologia Life traz também um ferramental para avaliação, não só dos impactos, mas também das dependências, riscos e oportunidades do negócio em relação à conservação. Isso está muito relacionado às matrizes de materialidade. Então, quando a gente fala na análise de materialidade, da biodiversidade na materialidade, então, também existe um ferramental que o Life disponibiliza para auxiliar as empresas nesse conceito.
E, finalmente, então, a metodologia LIFE é facilmente relacionada aos ODS, né? Então, as empresas que assumem o compromisso e comunicam a forma de alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o LIFE está diretamente relacionado, principalmente, àqueles objetivos que a gente chama de base da cadeia, né? Que são os relacionados à biosfera. Então, a gente gosta muito dessa representação dos ODS, porque coloca todo o recurso natural, natureza, biosfera, como a base para a construção de uma sociedade e assim, aí sim aplicar os indicadores sociais. E sem essa sociedade saudável, operando em um ambiente saudável, não teria como reportar os objetivos econômicos, né, que estariam no topo, então, desse bolo dos ODS, né, essa forma de representar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E também para as empresas que respondem ao GRI, o LIFE, ele responde de forma bastante objetiva, né, alguns tópicos diretamente exigidos pelo GRI, relacionados à avaliação de risco, mapeamento de áreas protegidas, caracterização da biodiversidade, impactos nos serviços ecossistêmicos, áreas recuperadas, etc. Né? E então o LIFE ele é totalmente alinhado ao conceito ESG, né, principalmente na questão ambiental. Quem conhece também o nosso padrão territorial sabe que o padrão territorial abrange o ambiental, social e governança, mas para quem está implementando a etapa de negócios e biodiversidade, o engajamento com a dimensão ambiental do ESG ela é totalmente integral e inclusive com a possibilidade de comunicar métricas concretas, né, para os stakeholders. E a gente já tem trabalhado com alguns parceiros a resposta à matriz, inclusive, do índice Dow Jones de sustentabilidade, utilizando as saídas dos relatórios do software. Então, as saídas do relatório do LifeKey, que é esse sistema de avaliação de negócios e biodiversidade, ela responde de forma muito direta o índice Dow Jones de sustentabilidade. E aí, finalmente, as empresas que já passaram por toda essa implementação, utilizam o software, compensam adequadamente os seus impactos, elas podem progredir rumo a uma certificação independente. A certificação LIFE é uma certificação de terceira parte, ou seja, ela não é realizada pelo Instituto LIFE, e aqui a gente tenta desenhar esse fluxo para vocês entenderem o papel, né, de cada um nessa atuação. Então, de novo, o LIFE ele é um organismo normalizador, nós somos responsáveis pela coordenação e gestão das câmaras técnicas, do sistema, dos softwares, a gente detém e coordena a tecnologia, mas aí existem consultores devidamente preparados no mercado, credenciados para fazer essa implementação nas empresas, e quando a empresa está pronta, ela pode solicitar uma auditoria de terceira parte no mercado, junto a qualquer organismo certificador credenciado. Tá? E a certificação LIFE ela é emitida para a empresa quando a empresa tem uma resposta em biodiversidade maior do que a pressão. Então, esse software ele permite calcular a pressão à biodiversidade, avaliar a resposta da empresa, né? E se essa resposta é maior e melhor do que o mínimo estabelecido, então a empresa está apta a receber um certificado LIFE. Então, essa jornada da certificação para a empresa, ela começa com essa aproximação do sistema, desse software LifeKey, entrar os dados no sistema, conhecer as suas métricas, né? A empresa depois entra em contato com o organismo certificador, agenda uma auditoria, é feito toda uma interface entre empresa e auditores, permitida pela própria habilitação do sistema, então o software, tanto a empresa quanto o auditor tem suas senhas para entrar nas mesmas informações, o que facilita e reduz o custo das auditorias. Depois é feita a auditoria, né? Hoje em dia, parte da auditoria ela pode ser feita remota. Quando a empresa atende aqueles pontos identificados, levantados pelos auditores, e os auditores finalmente emitem um parecer positivo, a empresa recebe um certificado, então, que a gente chama de terceira parte, que é uma avaliação independente feita por um organismo independente.
Então, a gente traz como oportunidades nessa interface com o Instituto Life, né, através desse canal, então, com a Posigraf, a implementação da metodologia. A gente gostaria, então, de deixar esse canal aberto para aquelas empresas que desejam conhecer a metodologia ou ter acesso à nossa rede de consultores credenciados, né, ou aquelas empresas que já vêm aplicando as métricas, que tenham acesso aos organismos certificadores. A Matriz Life de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos também é uma ferramenta que a gente fornece para avaliar a materialidade da biodiversidade. E a Coalizão Life, que a gente fica disponível para apresentar para aquelas empresas que se interessem. A Coalizão, ela é um grande grupo global de empresas pró-biodiversidade, que estão se unindo nesse momento e que a gente deve fazer ainda o pré-lançamento e o lançamento da coalizão até o final do ano. Então, essa é uma outra instância, digamos assim, que a gente está conduzindo, que é esse grupo de empresas que apoiam o Life e que estão se unindo em torno de um movimento global pró-negócios e biodiversidade. Tá? Então, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez a Posigraf, não só por promover esses eventos que trazem sempre muito conhecimento, muita informação, mas parabenizar mais uma vez a Posigraf pelo excelente trabalho de conservação que é realizado na mata do Uru, e que a gente tem orgulho de já ter apresentado todo esse trabalho em vários eventos internacionais. E anualmente a gente é demandado de novo de alguns parceiros internacionais de como está a Mata do Uru e os resultados, e se a Posigraf continua engajada, né? E felizmente sempre podemos dizer que sim, que a Posigraf continua engajada com a conservação. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Regiane, obrigada, César, também pela apresentação. Só complementando, né, um pouquinho aí do que vocês trouxeram, a Posigraf como empresa certificada, né, Life, tem esse compromisso de promover o engajamento dos seus parceiros, dos seus fornecedores. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui nesse encontro. A gente convida vocês também, né, a caso tenham interesse aí de desenvolver projetos, né, em parceria com o Instituto Life e também com o auxílio da Posigraf, a gente convida vocês a sinalizarem esse interesse num questionário que a gente vai compartilhar no chat, né? Eu vou pedir para a Cirlei colocar o link ali para vocês. Esse é o questionário de confirmação de presença. E também tem ali uma pergunta, né, para aquelas empresas que têm interesse em conhecer um pouco mais a certificação Life, entender o que pode ser feito, né, para se engajar nesse compromisso de conservação da biodiversidade. Vocês podem sinalizar esse interesse no questionário e a gente vai passar daí os contatos de vocês para o Instituto Life e conseguir entrar em contato e avaliar as possibilidades aí de parceria. Tem algo, pessoal, que a gente sempre comenta com os nossos parceiros, né? Com os nossos colaboradores, né? Por que a gente entende as ações de sustentabilidade, o comprometimento ESG, as ações de conservação da biodiversidade como parte da estratégia dos nossos negócios, né? Aqui a gente sempre faz uma associação que eu quero compartilhar com vocês, né? Quando a gente olha para qualquer organização, né, qualquer tipo de negócio, independente do porte, toda empresa, todo processo industrial, né, toda organização causa um impacto no meio ambiente. Em contrapartida, todos nós somos dependentes de recursos da natureza, né? Nós dependemos de matéria-prima, insumos que são extraídos da natureza, nós dependemos de disponibilidade de água, nós dependemos de disponibilidade de energia, regulação climática, né? Todos esses fatores nós chamamos de serviços, né? Serviços fornecidos pela natureza. Ou seja, de um lado, nós, como empresas, causamos impacto no meio ambiente, do outro lado, nós dependemos de recursos fornecidos pelo meio ambiente.
Então, nesse sentido, quando a gente fala em realizar ações de conservação da biodiversidade, nós estamos realizando ações estratégicas de manutenção dos nossos negócios a médio e longo prazo, né? Então, é isso também que nos impulsiona a manter todo o compromisso da Posigraf e também a compartilhar e buscar o engajamento de todos os fornecedores nesse mesmo compromisso. Tá? Então, só para compartilhar com vocês, por que a gente entende, né, que essa conversa, que as ações de conservação da biodiversidade e ações voltadas à sustentabilidade são tão importantes para os negócios, ok? Pessoal, agora eu vou pedir para o César e para a Regiane ligarem a câmera, vou chamar aqui também a Cirlei, né? Que trabalha conosco aqui na área de SGI, né, e lidera todo o processo de homologação e avaliação do desempenho de fornecedores. Cirlei, eu sei que a gente recebeu uma pergunta de um dos nossos parceiros, né, então vou pedir para você compartilhar aí a pergunta para que eu, a Regiane e o César, para que a gente possa esclarecer aí e responder esse questionamento. Certo, então nós tivemos duas perguntas, Andréia. Uma veio durante a semana, inclusive eu quero agradecer a Fabiana da Duragloss, né, que já se antecipou e trouxe para a gente já de antemão a sua dúvida. O que ela nos perguntou? Como fazer a inclusão da biodiversidade na organização? Beleza, Cirlei. Eu vou começar respondendo, depois eu passo para a Regiane e para o César complementar. Mas brevemente, né, pessoal, contando um pouquinho para vocês sobre como iniciou o compromisso da Posigraf, né? A Posigraf, desde 2003, realiza uma ação de apoio à conservação, né, de adoção de um remanescente de floresta de araucárias que fica no município da Lapa, chamada Mata Duru, como a Regiane bem comentou durante a apresentação. Então, essa é uma das nossas principais ações, né, de conservação da biodiversidade. Então, desde 2003, a gente realizava esse apoio, mas ainda existia uma dúvida, né? Será que essa ação de conservação é suficiente comparado ao tamanho do impacto que a Posigraf causa à biodiversidade? Hoje nós temos várias empresas, né, comunicando as suas ações de sustentabilidade, de conservação da natureza, mas será que essas ações são suficientes frente ao tamanho do impacto dessas empresas? Então, a metodologia criada pelo Instituto Life, a certificação Life, nos trouxe a possibilidade de mensurar tanto o nosso impacto à biodiversidade, quanto a relevância das ações realizadas, para que a gente pudesse entender e atestar que as nossas ações são suficientes comparado aí ao tamanho do nosso impacto. Então, esse é um dos principais benefícios da aplicação da metodologia. Conseguir entender se os esforços da organização, se os esforços da empresa estão adequados. E isso de forma científica, né, baseado num método que foi amplamente testado e que é utilizado atualmente por várias organizações, tanto no Brasil quanto em outros países, né? É um método aí reconhecido internacionalmente. Então, nós iniciamos o nosso compromisso, né? Por meio da realização de ações internas e externas, e aqui entra todo o esforço de engajamento de fornecedores, a própria ação de conservação da Mata Duru, as comunicações internas e o esforço de educação ambiental voltado para os nossos colaboradores. São várias ações, né, que nos auxiliam a pontuar dentro da certificação e atestar o nosso compromisso com a conservação da biodiversidade. Então, hoje, a certificação Life, para nós, é o nosso principal caminho, né, a principal forma que nós encontramos para incorporar aí a biodiversidade dentro dos nossos negócios. Passo a palavra aí para a Regiane e depois para o César, caso eles queiram complementar. Obrigada, Andréia, obrigada pela pergunta. Eu acho que a Andréia já respondeu bem, né? Mas realmente a gente fica
à disposição para esse contato para explicar o passo a passo, né? Realmente a empresa, ela precisa disponibilizar algumas informações técnicas, a gente entra com essas informações técnicas no software LifeKey, e aí todo esse ferramental está disponível, então, nessa ferramenta, inclusive indicadores de gestão, como que você avalia os riscos aos fornecedores. Então, existem várias diretrizes que vão orientar vocês a avaliar, a fazer essa análise interna, primeiramente, claro, né, de como que está o seu negócio em relação ao compromisso com a conservação. Então, são indicadores de gestão, são informações quantitativas que permitem fazer os cálculos, né, até que a gente consiga avaliar essa relação de pressão versus esforço e resultados positivos, tá bom? Mas a gente fica à disposição para entrar nos detalhes aí mais técnicos e operacionais, conforme vocês demandem. E, como eu comentei também, a estratégia da Coalizão Life, ela tem um outro propósito, que é realmente participar desse movimento global de negócios e biodiversidade, apresentando os cases de vocês em eventos nacionais e internacionais, se diferenciando, se colocando no mercado como uma empresa pró-negócios e biodiversidade, mas como o próprio nome diz, é uma coalizão, né? E só deixar claro que daí você integrar a coalizão independe da certificação LIFE, e nós ficamos à disposição para explicar esses diferentes caminhos que vocês podem percorrer conosco nessa jornada. Tá bom, só complementando, quando me perguntam nas empresas como é que eu faço como é que a minha empresa começa uma jornada na sustentabilidade, na biodiversidade, a minha sugestão é sempre fale com os amigos, fale com o seu fornecedor, fale com seus clientes, veja aprenda como que as empresas, que caminho elas fizeram, aprenda com o caminho delas, para não reinventar a roda também, né? Então, é muito bom essa troca que está acontecendo nesse exato momento, para que as empresas aprendam com o caminho que a Posigraph traçou e para que elas tracem também o caminho com esses erros e acertos, com esse aprendizado, tá bom? E a gente fica à disposição para ajudá-los nesse caminho também. Então, agora nós temos a segunda pergunta que veio do Antônio Tavares, da UVPAC. Como que uma empresa de pequeno porte deveria começar esse processo? Obrigada, Antônio. Então, obrigada, Antônio. As empresas de pequeno porte são super bem-vindas. E aí eu gostaria até de reforçar, partindo do exemplo da Andrea, né? Então, não se preocupem que não é toda empresa que precisa ter uma mata do Uru. Uhum. É claro que as empresas que investem em conservação de áreas protegidas, elas estão, não vou dizer mas vários passos à frente, porque elas estão conservando de forma imediata e de forma integral os recursos que existem em um determinado ecossistema. Mas existem várias outras formas de se engajar com a conservação, isso é proporcional ao porte das empresas. Então, conforme a empresa entra com os dados, não só de pressão, não só os dados técnicos de pressão e de impacto, mas também o porte é levado em conta quando é calculada a pontuação mínima necessária. Então, fica aqui o convite, até porque eu diria que quanto menor a empresa, parece que seria o contrário, mas quanto menor a empresa, mais perto está o LIFE, porque o esforço é muito menor para a empresa pequena e ele é exponencialmente maior para empresas grandes, né? Porque a gente leva em conta não só a pressão à biodiversidade, mas também a capacidade de investimento no contexto geral de operação do negócio. Então, vocês entrem conosco, a gente tem toda uma rede de consultores credenciados. Então, de acordo com cada caso de vocês, a gente tem um caminho a ser apresentado, tá? Então, entre em contato conosco que nós estamos super abertos aí a ajudá-los nessa jornada. Tá, e complementando também, a gente sempre quando começa esse trabalho, o primeiro passo nosso é avaliar a materialidade, ou seja, qual é o que a empresa faz, qual é o possível impacto dela para a natureza, para o meio ambiente, para o social. Então, esse é o primeiro passo de qualquer trabalho desse sentido. Então essa proporcionalidade que a Regiane falou tem a ver com isso. O que a empresa,
qual é a atuação, qual é o negócio da empresa, qual o impacto que ela pode gerar. E a gente trabalha a gente começa pelo que é mais material, tá? Então, se não faz sentido uma empresa pequena tentar contribuir como uma empresa grande, né? Porque o impacto dela é menor. É isso que a gente está dizendo. E a gente acerta isso, esse botão, esse ponteiro faz parte do trabalho também. Bacana. Gente, quem ainda tiver interesse, né, de colocar ali a sua dúvida, no formulário que foi disponibilizado, ainda tem essa possibilidade. Todas as perguntas que nós recebermos, elas serão direcionadas daí para a equipe do Life. Aquilo que a gente mesmo puder responder, a gente responde. Aquilo que for pertinente ao Life vai ser respondido também, ok? Obrigada e até logo. Obrigada, Cirlei, pela contribuição aí, trazendo as perguntas. Obrigada, César e Regiane, pelo esclarecimento. Pessoal que ainda não preencheu ali o questionário da lista de presença, ainda dá tempo, tá, pessoal? Então, acessem o questionário para registrar a presença de vocês. E antes de passar a palavra para o Ari, para a gente fazer o nosso encerramento, queria só reforçar, né, que a Posigraf, ela reconhece os fornecedores, né, que possuem aí o compromisso com a realização de ações de conservação da biodiversidade, reconhecido pela certificação LIFE, com um ponto extra também no IDF, né? Então, essa é a nossa forma de dizer para vocês que nós entendemos isso como muito relevante e de mais uma vez nos colocarmos aqui à disposição para ajudá-los nesse processo, compartilhar todas as nossas boas práticas aí e também aprender muito com vocês, porque eu tenho certeza que vocês também podem nos auxiliar a melhorar cada vez mais, né, o nosso compromisso. Pessoal, improvisando um pouquinho, né? Eu vou pedir para a Cirlei liberar aí as câmeras e convido vocês a abrirem as suas câmeras para a gente fazer um registro aqui dos participantes, né? Fazer uma foto e registrar a presença de todos vocês. Cirlei, você consegue fazer essa liberação? Já estão liberadas, eu acho, André. Então, pessoal, vou convidar vocês aí para abrirem as suas câmeras, né? Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal fazer isso, para a gente fazer só uma foto, né? De quem conseguiu nos prestigiar aqui, participar, né? Desse evento. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo ainda liberar. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue. É de improviso, tá, pessoal? Não tava no nosso roteiro, mas a gente teve aí essa ideia aqui no meio do encontro e eu acho que seria bem Agora bacana registrar. Agora o acho que pessoal liberou. começou a abrir. Legal. Obrigada, pessoal que está conseguindo abrir aí para a gente fazer o registro. Vamos só aguardar mais alguns segundos. Sei que nem todo mundo conecta aí, às vezes está sem a câmera disponível, né? Então a gente também compreende, não tem problema. Shirley, você consegue fazer o registro aí para gente, de quem já está liberado? Eu estou alterando aqui para conseguir colocar o maior número de pessoas na tela. Ah, mas maravilha. Será que mais ninguém vai acessar? Então, acho que já podemos registrar. Ok, primeiro registro. Maravilha, pessoal. Obrigada, né, pela presença, por estarem aqui. Eu passo a palavra para o Ari para a gente fazer aí o encerramento do nosso encontro. Legal. Bom, chegamos ao final do nosso segundo webinar Posigraf. Agradeço em nome da equipe da Posigraf pela participação de todos. Eu acho que foi bem enriquecedor. Acho que são informações bem relevantes aí para dentro desse contexto aí relacionado
conservação de biodiversidade, ESG. A gente espera que isso sirva de incentivo aí para a implementação de ações aí de ESG na cadeia de suprimentos. Então, a equipe de suprimentos, representada por todos os compradores, por mim, pelo Everton, que é o gerente do departamento, está totalmente à disposição de vocês para receber oportunidades, projetos e ações relacionadas ao tema. A gente espera realmente um comprometimento e uma proatividade dos fornecedores em relação a esse tema. A gente já vem trabalhando isso há bastante tempo, a gente vem contando com uma parte da base dos fornecedores já, e a gente espera que isso cada dia mais aumente. Eu acho que a gente tem um compromisso de deixar esse mundo melhor para os nossos filhos e netos. Aí a gente está fazendo o maior esforço possível para isso. Então, vocês vão receber um convite para o próximo webinar, mudando de assunto já, né? Vocês vão receber um convite para o próximo webinar, que vai tratar do tema qualidade assegurada, que daí trata da questão de requisitos e especificações de produtos e serviços, que também é um tema bastante relevante para a consolidação de processos e para fortalecer a relação com os nossos parceiros e entregar sempre a melhor solução e o melhor produto para o nosso cliente final. Espero que vocês participem. Agradeço mais uma vez, gente, e nos vemos na próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada a todos, pessoal. Obrigada mais uma vez, César e Regiane. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.